Senhoras e senhores, mais uma vez o programa da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. Rádio Justiça, uma rádio que transmite programas educativos, programas que atingem ao cidadão e à cidadã brasileira e que com certeza faz com que o senhor e a senhora conheça mais o direito. Conhecer o direito é seu direito. Programa Aprender Direito, programa da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martínez, sou professor universitário, sou professor da Faculdade Einstein, sou professor da Faculdade FTC, da Faculdade da Cidade, e sou professor dos programas do portal Jorge Guedes, professor dos programas de capacitação e aperfeiçoamento do portal Jorge Guedes. Rendo homenagem à direção da Rádio Justiça por essa iniciativa do programa Aprender Direito e o Supremo Tribunal Federal, as suas excelências, os ministros e a sua excelência, o presidente, sua excelência, doutor Ricardo Lewandowski, por essas iniciativas muito boas, tanto da Rádio Justiça como da TV Justiça. Programa Aprender Direito. Hoje nós estamos com o tema, voltamos à nossa série de aulas, né, que tratam do direito tributário com ênfase em psicologia jurídica. Direito tributário com ênfase em psicologia jurídica, porque o direito é um comportamento de dever ser, e esse comportamento de dever ser, ele tem que estar ligado à psicologia, porque a psicologia é o estudo do comportamento humano, e a psicologia jurídica, ela é uma junção perfeita com o direito, e principalmente com o direito tributário em diversos aspectos. Bom, vamos lá. Os assuntos que nós vamos tratar hoje são o sujeito ativo na relação tributária. Quem seria o sujeito ativo na relação tributária? Não é? Na relação obrigacional. Relação tributária obrigacional que gera o crédito. Então, vamos lá. Segundo o artigo 119 do Código Tributário Nacional, certo? Que nós vamos fazer, então, a leitura deste artigo. Podem se levantar os acadêmicos de direito da Faculdade FTC para fazer a leitura deste artigo. Eu sou Valdenir Guimarães, acadêmico do 9º semestre do curso de Direito da Faculdade FTC. O artigo 119 do Código Tributário Nacional diz que o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titulada a competência de exigir o seu cumprimento. Então, na realidade, nós estamos vendo que o artigo 119 do Código Tributário Nacional, ele diz, conforme o nosso querido acadêmico Guimarães nos disse, que o sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público, não pode ser direito particular. Por que não pode ser direito particular? Por quê? Porque só quem pode cobrar tributos são as pessoas de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Significa dizer que esse direito público aqui, titular da competência para exigir o seu cumprimento, significa que aquele direito público, aquele ente tributante, né, na sua esfera de competência, que pode fazer, porque ele vai invadir o patrimônio do particular, ele vai cobrar coercitivamente, ele vai cobrar de forma compulsória. Ele não vai cobrar pedindo, o senhor pode pagar imposto? Não, o senhor deve pagar imposto. Atendidas as hipóteses de incidência, atendidas as questões determinadas em lei, pelo princípio da legalidade que nós vimos no programa anterior, você é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Existe a exigência do seu cumprimento, tem que exigir, tem que cumprir, tem que pagar. Então, para isso, tem que ter uma pessoa de direito público que seja titular da competência para exigir o seu cumprimento. Nosso querido Alcides, quer algum comentário sobre isso que é importante, sobre esse poder de coerção, poder de coercitividade, o poder de coação do fisco invadir o patrimônio? Aí pode se levantar para atender ao nosso chamado. Meu nome é Alcides, eu sou aqui da Faculdade FTC. E um bom dia aí aos ouvintes da Rádio Justiça. Eu estou aqui para fazer um comentário sobre a questão do sujeito ativo, né? E também sobre a questão do poder de coação, de império do Estado.
eu observo o seguinte, que na questão do polo ativo, né, do sujeito, nessa questão obrigacional, a gente tem, eu andei verificando, que a competência, né, legislativa, né, que, constando no artigo 175 da Constituição, prevê que a União, os estados, o município e o Distrito Federal são os responsáveis, têm a competência para legislar, através de lei ordinária, na questão da criação do tributo. E, como exemplo, no caso, né, do IPVA, né, professor, que eu estava verificando que o fator gerador, existe o imposto IPVA, mas o contribuinte, ele só surge quando se concretiza o fator gerador, que no caso seria a compra do veículo. Aí passa a existir a obrigação tributária. Em regra, isso é de competência, né, da União. Agora, existe a exceção que eu estava verificando, que é no caso não mais da competência, mas da questão de... Posso verificar aqui um minuto só? Que seria da questão da capacidade de cobrar tributos, que isso já vai para, como previsto na Constituição, no artigo 149, salvo engano, que diz que a União, ele passa essa competência de capacidade de se cobrar tributo, ou seja, chamada capacidade ativa, né? Onde, a exemplo, no caso de profissionais como médicos, como advogados, que a gente paga aquela anuidade mensal, né, anual, aquela anuidade, aquela taxa anual, a gente verifica que ali a questão da... Deixa eu ver aqui, gente. Essa capacidade tributária, essa contribuição que vem através dos conselhos profissionais, ela recebe essa atribuição, né, prevista na Constituição também para exercer a cobrança e a fiscalização desse tributo. Então, a gente percebe que não é só, existe a exceção para a pessoa de direito público, né, para poder fazer a cobrança desse tributo. Agora, no que diz respeito, Intângelo, que o professor perguntou sobre esse poder coercitivo, né, do Estado na cobrança, a gente vê que a repercussão disso para o contribuinte, quando exercida de forma que às vezes acontece, a gente vê na prática, arbitrariamente, porque ela não permite a você um direito de defesa no primeiro momento, ou seja, ele atua, ele vai, ele age, você sofre digamos assim, aquela agressão no seu patrimônio, nas suas finanças, e só depois surge a possibilidade de você, prevista isso no Código, de você poder mudar o polo, né, passivo disso aí, onde você pode sair de sujeito passivo para sujeito ativo. No caso, quando acontece essa situação da coercitividade, da imperialidade do Estado sobre o contribuinte. Perfeito, meu querido, muito obrigado. Então, continuando nossos estudos, enfim, o ente tributante, federado tributante, que tem o poder de fazer a cobrança. Conforme já dito, não se pode confundir a atribuição constitucional de competência para instituir o tributo, competência tributária. Quem tem atribuição constitucional de competência para instituir o tributo é um ente, competência tributária, com a possibilidade do ente tributante poder cobrar tributos como sujeito ativo, chamada capacidade ativa. Então nós temos competência tributária, quem tem poder de legislar
para criar tributos, quem tem poder de legislar para criar tributos, competência tributária, e quem tem poder de cobrar esses tributos, chamada capacidade ativa tributária. Então, não se pode confundir isso aí. Nós vamos para o próximo bloco, e no próximo bloco vamos continuar com o sujeito ativo e vamos continuar com o sujeito passivo. Rádio Justiça, programa Aprender Direito, junto com os acadêmicos, para o senhor e a senhora aprender direito. Muito obrigado, até o próximo bloco. O próximo bloco, Rádio Justiça, programa Aprender Direito, né? Professor Carlos Henrique Alves Martinez, professor da FTC, professor da Faculdade Cidade, professor dos cursos de capacitação e aperfeiçoamento do portal Jorge Guedes. Muito obrigado ao ouvinte da Rádio Justiça. Conhecer o direito é seu direito. Vamos continuar com o nosso direito tributário com ênfase em psicologia jurídica. Então já aprendemos que a competência para instituir o tributo é uma competência tributária, porém, existe a capacidade ativa tributária, que é a capacidade para cobrar. São duas competências e duas capacidades diferentes. Prosseguindo, já o nosso Alcides tinha falado que o fisco invade seu patrimônio, e o fisco invade através de uma ação de execução, depois que ele emite a CDA, certidão da dívida ativa, que deve conter certeza, liquidez e exigibilidade. E ele passa por um processo administrativo que ele mesmo julga. E ele já entra. E você, o cidadão, o senhor e a senhora contribuinte, tem que entregar um bem à penhora para entrar com embargo de execução. Mas o senhor também tem ações que o senhor pode entrar contra o fisco, né? Em tese, o polo ativo é do fisco, né? E o polo passivo do contribuinte, em tese. Porque o contribuinte pode ter também uma situação que ele tenha pago impostos a mais. E ele pode exigir isso na justiça, pode se inverter o polo, ele pode entrar no polo ativo e o fisco no passivo. Pode ser também que nós tenhamos uma situação de que o contribuinte entre com ações declaratórias, ações anulatórias da CDA de débito fiscal e outras, que é direito do contribuinte de ajuizar uma ação contra o fisco. Só em Roma Antiga nós não podemos fazer isso. Hoje, no Estado Democrático de Direito, nós podemos fazer isso. Então, o sujeito ativo é muito importante. E aqui nós temos o polo ativo ou passivo da relação jurídica processual pode alternar-se da seguinte forma: o contribuinte pode figurar no polo ativo processual jurídico quando ingressa com uma ação em face do fisco. A exemplo de ações declaratórias e ações anulatórias, né, de débito fiscal ou de impugnação à CDA, certidão da dívida ativa. A certidão da dívida ativa, ela deve conter no processo administrativo, processo de lançamento, até se atingir o crédito tributário, ela deve conter liquidez, ou seja, um valor certo, líquido. O que é um valor líquido? É um valor já apurado, um valor já depurado, um valor exato. E o que é a certeza? É um valor certo, determinado. E o que é a exigibilidade? Ela está dentro de todas as hipóteses de incidência, de fato gerador, de todo, cumprimento de toda a legislação, para que este título tenha o que? Legitimidade, ele tem o poder de coerção do ente tributante para invadir o patrimônio, para cobrar o contribuinte o que lhe é devido. Então, na realidade, se a dívida ativa não contiver esses requisitos, nós poderemos sim entrar com diversas ações, dentre elas as declaratórias, as anulatórias, enfim, a exceção de pré-executividade e outras ações cabíveis que visam coibir aquela cobrança judicial do fisco. E aí nós podemos inverter a relação jurídica, porque se o fisco não tiver ainda entrado com ação de execução fiscal, o contribuinte entrando, ele fica no polo ativo. E mesmo que já tenha entrado, eu ganho essa questão como tese minha, eu ganho inclusive com muito sacrifício, não só em Salvador, como Aracaju e outros estados, Brasília, eu ganho essa tese da seguinte maneira. Como é que eu ganho essa tese? Eu ganho a tese de que o fisco entrou com uma ação, ajuizou uma ação de execução fiscal, pode-se entrar com exceção de pré-executividade, dentro dos pressupostos pré-requisitos da exceção de pré-executividade, como pode-se entrar também em conexão com a ação declaratória de nulidade
uma ação declaratória de inexigibilidade do crédito tributário. E aí nós vamos ter duas ações conexas e, evidentemente, os polos estarão totalmente, tanto um no polo ativo fisco, como no polo passivo, e contribuinte da mesma forma. Então, com isso aqui, nós estamos chegando ao final da questão do sujeito ativo da obrigação tributária. Para as questões de provas e concursos e parte da doutrina, é bom que se fixe alguma coisa. Uma fixação de que o entendimento é que as pessoas de direito público podem figurar como sujeito ativo numa relação jurídica tributária. Isso é quem diz é o CTN, é o Código Tributário Nacional, certinho? Vamos ao sujeito passivo da obrigação tributária. O sujeito passivo da obrigação tributária, ele, com as obrigações que sempre por objeto, tem um dever de dar, de fazer ou de deixar de fazer. O sujeito passivo será a pessoa obrigada a tais obrigações. E isso tem que estar expresso em lei, dentro do princípio da legalidade. O IPVA, conforme o nosso acadêmico falou, é uma obrigação de quem adquire o veículo de pagar esse tipo de imposto. Não é verdade? Em direito tributário, isso equivale a dizer que, na obrigação tributária principal, o sujeito passivo será contribuinte, tanto pessoa física quanto jurídica, obrigado por lei, princípio da legalidade, a pagar tributos ou penalidades. Artigo 121 do CTN. Aos nossos acadêmicos, quem vai ler o artigo 121 do Código Tributário Nacional? Por gentileza, o nobre acadêmico aqui, que vai ler esse artigo 121 do CTN, Código Tributário Nacional, por gentileza. Meu nome é Fábio Machado, sou acadêmico de Direito do 9º semestre da Faculdade FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciência de Salvador. Estou aqui para ler o artigo 121 do Código Tributário Nacional. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz: primeiro, o contribuinte, quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Segundo, responsável quando se revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Na questão da leitura por parte do colega aqui sobre o artigo 121, ele trata da questão do sujeito passivo da obrigação da forma direta e indireta. A forma direta é quando o fator gerador cria a obrigação direta ao contribuinte, como no caso eu citei aqui, há minutos atrás, a questão do IPVA, quando se compra o carro e ele passa a ter essa obrigação, ele cria esse relacionamento, esse vínculo direto. Então, o artigo 121, no inciso 1º, fala sobre isso. Agora, a questão do inciso 2 fala sobre, quando diz assim: é responsável quando, sem revestir de condições de contribuinte, sua obrigação decorre da disposição expressa em lei. Ou seja, como eu tratei aqui recentemente, a pessoa, por previsão em lei, ela tem a responsabilidade, né, sobre essa questão da cobrança do tributo. Eu vou citar um exemplo aqui no caso da empresa, que ela tem a responsabilidade ao pagamento do salário do funcionário, ela tem que fazer o desconto, reter o imposto de renda. Então, ela tem, apesar dela não ser a pessoa principal do fator gerador, mas ela tem essa responsabilidade prevista em lei. Então, seria a pessoa que tem ela vai exercer o polo passivo indireto dessa relação tributária.
Perfeito. Então, prosseguindo nossos estudos, nós temos que a cobrança desse tributo será feita obrigatoriamente dentro do princípio da atividade plenamente vinculada. O que é atividade plenamente vinculada? Que se diferencia da discricionariedade. A atividade plenamente vinculada é aquela atividade que está dentro dos ditames da lei. Certo? O ente tributante, aquele que vai arrecadar, ele tem que fazê-lo dentro dos ditames da legalidade, da isonomia, da igualdade, não pode fazer diferenciações e não pode fazer o seu bel prazer, tem que fazer seguindo exatamente o que está a lei. Isso se chama atividade plenamente vinculada, que se diferencia da discricionariedade. A discricionariedade, por exemplo, é quando um prefeito ou um governador resolve construir uma ponte, ou resolve construir uma estrada. Ele tem o poder de oportunidade e conveniência, o que é oportuno e o que é conveniente para a coletividade. Já no caso do direito tributário, que é uma invasão ao patrimônio do particular, ele está diretamente à atividade plenamente vinculada. Ele se vincula à lei, à legalidade, à isonomia, à igualdade, à capacidade contributiva, que tiver expressa em lei, se tiver expressa em lei, ao não confisco, tudo que nós estudamos na aula passada, certo? Então, por todo o exposto, se fala em contribuinte de fato, aonde estão enquadradas as pessoas que sofrem a incidência econômica do tributo, as pessoas que sofrem a incidência econômica do tributo. Quem são essas pessoas? Vamos dar um exemplo. Todo mundo que compra Coca-Cola. Todo mundo que compra um livro, por exemplo, se você vier a comprar um livro, por exemplo, muito bom de Psicologia Jurídica da Atlas, livro muito bom, é um livro da Atlas, Psicologia Jurídica de Fiorelli, 5ª edição, você estará pagando tributos, no caso, né, evidentemente. Embora existam algumas isenções para livros. Mas existe papel, existe toda uma engrenagem na indústria que pode chegar até o livro. Mas se você comprar um veículo, se você comprar uma Coca-Cola, se você comprar uma alimentação, você está pagando tributo. Então você é consumidor de fato, porque você tem uma incidência econômica do tributo. Mesmo que formalmente você não integre, não haja integração sua na relação jurídico-tributária instaurada. Não havendo a integração na relação jurídica tributária instaurada, você é um contribuinte de fato. No caso do contribuinte de direito, este encontra-se enquadrado na relação jurídica tributária, instaurada. Relação jurídica tributária instaurada. Aí você tem o contribuinte e você tem o fisco. Você diretamente deve ao fisco. Aí você é o contribuinte de direito, certo? Então, em tese, o contribuinte de direito está no polo passivo. Então, o contribuinte de fato é um, não é? E o contribuinte de direito é outro. Então, existe essa grande diferença. Eu gostaria de ouvir o Guimarães na questão do contribuinte de fato e o contribuinte de direito, em breves palavras, que já estamos para encerrar esse bloco. O contribuinte de fato é aquele o consumidor que consome, que tem o consumo da Coca-Cola, está pagando imposto. E o contribuinte de direito tem uma relação jurídica tributária instaurada entre ele. Ele é responsável diretamente para pagar. Nosso Guimarães, com pequenas palavras, faltam poucos para terminar esse bloco. Como o senhor já relatou, né? O principal é realmente o consumidor, aquele que está na margem da sociedade, consumindo de fato diretamente do mercado. Já o passivo, ele passa a ser um que está sendo um negociador, né? Perfeito, mas não esqueça de uma coisa, o contribuinte de fato somos todos nós que estamos consumindo produtos que são tributados. Tais produtos, se não fossem tributados, seriam mais baratos. Concorda comigo? Concordo. Seriam mais baratos se não fossem tributados. Se houvesse tributação zero num produto, ele poderia ser mais barato ao consumidor final? Com certeza, principalmente. Então o consumidor final ele paga mais porque ele é um contribuinte de fato. Então, de fato, ele está contribuindo. Mas ele está integrado na relação fisco-contribuinte do fisco? Não. Não. Porque ele não paga diretamente, ele paga indiretamente. É o contribuinte de fato. Já o contribuinte de direito, ele está diretamente integrado na relação fisco-contribuinte.
fisco-contribuinte. Ele está totalmente integrado na relação fisco e contribuinte, certinho? Então, ele paga diretamente o tributo. Era essa a diferenciação para o senhor e a senhora ouvinte da Rádio Justiça entender que, quanto menor a carga tributária, poderemos ter, em tese, a diminuição do preço do produto ou dos produtos. Tanto é que quando o governo coloca o IPI mais baixo dos veículos, há uma redução do preço do veículo, não é verdade? Então os tributos também oneram não só o contribuinte diretamente, mas também o consumidor, que é, na realidade, tecnicamente falando, juridicamente, contribuinte de fato. O senhor e a senhora é contribuinte de fato. Conhecer o direito é seu direito. Rádio Justiça, o nosso programa Aprender Direito. É um programa muito bom. Aprender Direito, Rádio Justiça. Muito obrigado. Até o próximo bloco, onde nós vamos falar de obrigação tributária e o direito tributário humanizado. E vamos dar ênfase na psicologia jurídica. Muito interessante o próximo bloco. Muito obrigado. Prosseguindo, Rádio Justiça, o nosso programa Aprender Direito. Eu sou Carlos Henrique Alves Martínez, sou professor de Direito e Psicologia Jurídica, sou professor da Faculdade Cidade, sou professor da FTC e sou professor dos programas de capacitação e de aperfeiçoamento do portal Jorge Guedes. A Rádio Justiça, através do programa Aprender Direito, leva ao senhor e à senhora, junto com a participação dos acadêmicos, uma informação qualificada, uma informação de forma educativa, para que o senhor e a senhora conheçam o seu direito. Conhecer seu direito é seu direito. Tem o direito de conhecer o direito e exercê-lo e aplicá-lo. E agora nós estamos com um tema desse bloco de aulas, que se referem ao direito tributário, com ênfase em psicologia jurídica. E aí nós vamos à obrigação tributária. Nós já tínhamos falado, a obrigação tributária, o direito das obrigações é estudado no direito civil. Direito civil. Então, sendo no âmbito desse ramo jurídico que se deve buscar o conceito de obrigação. Então, assim definiu a obrigação o professor Washington de Barros. Vamos à definição dele. Obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório. Por que a obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório? Por quê? Porque existe um credor e um devedor. A partir do momento que o crédito for satisfeito, que for pago, acabou. A mesma coisa no direito tributário. É uma relação jurídica de caráter provisório, transitório. Porque a partir do momento que o contribuinte pagar o tributo, honrar o compromisso com o fisco, estará encerrada a obrigação. Então, obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor, e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica. Pessoal econômica. Para o fisco também pessoal econômica, porque a cobrança do tributo é através de uma arrecadação pecuniária. Certo? Positiva ou negativa, obrigação de fazer ou de não fazer, devida pelo primeiro ou segundo ao credor, o credor. O devedor deve ao credor, garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio. Então, seu patrimônio responde pela dívida, o patrimônio do devedor tributário responde pela dívida, para que ele se torne adimplente, para que haja o adimplemento, ou seja, para que haja a adimplência. É preciso e não ocorra a inadimplência. Então, o que ocorre? O adimplemento é também regulado pela invasão do patrimônio do devedor. A relação jurídica tributária é eminentemente obrigacional, tendo como credor, em tese, um ente público, União, Estado, Distrito Federal e ou municípios, ou outra pessoa de direito público que tenha capacidade ativa, já estudamos capacidade ativa, de cobrar tributos. Assim, em face da obrigação tributária, o Estado ainda não pode exigir o pagamento do tributo. A partir do momento que se cria uma relação de obrigação tributária, o Estado não pode pagar o tributo. E por que o Estado não pode pagar o tributo? Porque ele depende de transformar essa relação obrigacional num crédito tributário. E esse ápice vai ocorrer depois do processamento, dos atos inerentes ao lançamento, até chegar ao crédito tributário. Assim, depois de formado o crédito tributário, se forma o
vínculo jurídico de natureza obrigacional, por força do qual o Estado, sujeito ativo, pode exigir do patrimônio do particular, contribuinte ou responsável, sujeito passivo, o pagamento do tributo. E o pagamento do tributo, o que é? É o objeto da relação obrigacional. A relação obrigacional no direito tributário, ela tem um objeto. Esse objeto que é o pagamento do tributo. No pagamento do tributo, nós temos a obrigação principal e acessória. E aí, nosso querido Alcides vai falar sobre essa obrigação acessória e principal, principalmente nas questões dos livros tributários, né? da confecção desses livros, da apresentação da declaração de imposto de renda, que nós já estamos estudando sobre isso. Mais uma vez, eu estou aqui para poder responder sobre essa questão da obrigação tributária e quero fazer isso, inclusive, lendo o artigo 113 do Código Tributário Nacional, que define o seguinte: a obrigação tributária é principal ou acessória, sendo que é principal, conforme seu parágrafo 1º, diz o seguinte: surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se justamente com o crédito dela decorrente. E a acessória, conforme o parágrafo 2º, decorre da legislação tributária e tem por objetivo as prestações positivas ou negativas, nelas prevista no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos, cabendo ainda uma conversão da acessória em principal, quer dizer, existe a possibilidade dela se tornar principal, a acessória, e sempre que aquelas versarem sobre penas pecuniárias no tocante ao parágrafo 3º. Então, a gente observa que, no caso das obrigações tributárias, existem duas espécies, as principais e as acessórias. A principal é aquela que é gerada, tem como fato gerador a relação direta do contribuinte, né, quando ele faz, como foi citado aqui, eu já citei a questão do IPVA, onde ele compra o carro e nasce aí essa relação direta da obrigação. E a acessória, que a gente pode descrever aqui, seria como a questão dos livros fiscais, onde as empresas têm que fazer os lançamentos ali, naquele livro fiscal. Ali seria uma obrigação, uma obrigação tributária acessória, né? E isso de caráter positivo. E de caráter negativo seria o não lançamento de uma nota dessa no livro. Ou seja, ele estaria, na verdade, havendo ali uma sonegação sobre aquele determinado produto e aquele imposto, né? É isso. Perfeito. Então, a obrigação de não fazer é a obrigação que você não pode deixar. A obrigação de fazer, você tem que fazer, e a de não fazer, você está obrigado de forma negativa, conforme foi dito. Agora nós vamos passar para a questão do direito tributário humanizado, com ênfase em psicologia jurídica. É um assunto muito interessante, porque o direito fica muito no seu segmento formal, mas o direito também tem que ir, além do positivismo, além do formalismo, ele tem que ir para a psicologia, para o comportamento humano. O ser humano é singular, é específico. Uma pessoa só nega porque é um psicopata, outra pessoa só nega porque não pode pagar, outra pessoa só nega e fica endividada e cai em depressão. Então nós vamos estudar um pouco isso nesse bloco, que significa o direito tributário humanizado, com ênfase em psicologia jurídica. E aí nós temos a psicologia, existe uma triade. E essa triade, esses três pilares, dentro do estado depressivo. Nós vamos aqui trabalhar um pouco no estado depressivo. A primeira questão da triade no estado depressivo, nós vamos falar da triade cognitiva, que são os conhecimentos, resolução de problemas, raciocínios, pensamentos e o racional do ser humano. O ser humano tem racionalidade, o ser humano resolve problemas. E o ser humano tem que estar em contato com a realidade. A realidade é uma forma de olhar o mundo compartilhada. Se todo mundo vê uma barata numa sala,
a barata existe. Se somente um vê a barata numa sala, essa barata não existe, aquela pessoa estaria tendo, em tese, uma alucinação ou um delírio. Então, nós temos que a cognição tem que estar dentro da realidade. E quando a pessoa cai em depressão, né, é afetada esse lado da sua cognição. Ela passa a ver o mundo de forma mais pessimista, de forma mais negativa, de que ele está indo para o fundo do poço. E aquela pessoa que deve tributos e é uma pessoa honesta, eu tenho um constituinte que deve muito tributo e é uma pessoa honesta, de 83 anos, ele simplesmente está em depressão, porque ele quer pagar, mas não tem mais como pagar. Se tornou a dívida, geralmente se fala em termos práticos, né, econômicos, etc. É um jargão popular, uma bola de neve, em que quando você começa a se endividar, você não sai mais daquela dívida, porque é juros, é multa e etc, 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 e você fica endividado. E aí você é afetado pelo estado da depressão, levando a erros e equívocos cognitivos e de interpretação da realidade, e pode ocorrer quando existem muitos débitos. A pessoa humana endividada cai em depressão, e os tributos podem ser um dos fatores de endividamento e de depressão das pessoas. Fecham empresas, não conseguem mais trabalhar, ficam tristes. Então, é preciso também que o Estado, dentro de um Estado democrático de direito, que tem que arrecadar, que tem que buscar o imposto, que tem que buscar de forma isonômica, que tem que buscar dentro da legalidade, mas tem também que observar o lado humano da pessoa humana, e é preciso também que a gente observe. E como resolver esse problema? É um problema complexo, mas com certeza eu acho que um Estado social, democrático de direito, ele também visa ajudar e ser solidário às pessoas, num caso desse real de depressão. O segundo ponto são os esquemas. Nós todos temos esquemas mentais, mapas mentais. E nesses mapas mentais, todos nós temos diversos esquemas psíquicos dentro do nosso psiquismo. E esses mapas mentais, esquemas, que são capazes de gerar olhares equivocados. Dívidas tributárias, esquemas mentais e depressão podem estar relacionados. Porque a partir do momento em que você tem sua empresa, que é o seu negócio, e você não consegue mais tocar, você está todo endividado, você está todo enrolado, a palavra de fato é essa. Você pode cair numa depressão e formar um esquema mental de que você nunca mais vai se recuperar, que você nunca mais poderá ir ter uma empresa. E você pode ter seu nome sujo através do CADIM, ou seja, seu nome negativado. Isso também é uma coisa que deve ser observada. Então nós precisamos buscar no meio acadêmico, no meio científico, aqui na Rádio Justiça, no programa Aprender Direito, buscar uma reflexão para o problema da depressão na dívida tributária e sua solução, porque nós estamos lidando também, gente, com seres humanos, pequenos empresários ou empresários grandes, que às vezes até podem cometer em depressão até o suicídio por dívidas tributárias, não só tributárias como outras dívidas também, certo? Então é preciso também que haja planejamento tributário, haja também orientação tributária, para que realmente o contribuinte se sinta melhor amparado na questão de se sentir melhor, porque o Estado não quer que o contribuinte entre em depressão. O Estado quer que o contribuinte trabalhe, produza, ganhe dinheiro e pague os impostos, não é? Então, veja só, depressão significa depressão, você está pressionado. E aí nós temos os traumas psíquicos que vêm do inconsciente humano. E o terceiro ponto da depressão são os erros cognitivos, os erros de interpretação, os erros de ver a realidade, e que nós são ainda interpretações equivocadas, com baixa da autoestima, autoimagem e do self. Self é o conceito que você tem de você mesmo. E por aí você tem a questão do devedor tributário. Humanizar os tributos é importante, cobrá-los coercitivamente é importante planejar e é importante orientar. Enfim, é preciso um novo olhar social, solidário para os tributos. Guimarães vai fechar esse bloco com essas informações sobre a questão da depressão, sobre a questão do contribuinte, sobre a questão do humanismo para o contribuinte. Enfim, nós precisamos construir uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna e solidária. Guimarães. O Estado, no seu poder de tributar, deve de forma humana, solidária, constituir com uma sociedade uma forma que possa colaborar com que os contribuintes compreendam a necessidade dessa obrigação, porque através dessa obrigação é que vai ser beneficiada as camadas, né, sociais, e que seja parceira. Mostre os viés de que forma que ele pode parcelar, de que forma que ele pode reduzir
e que esse processo passe por um processo de uma reforma tributária onde diminua a capacidade de tributar, onde possa unificar os tributos, porque o ser humano merece viver bem, merece cumprir com as obrigações, e as pessoas mais humildes sempre cumprem com suas obrigações de forma correta. Ela só quer saber o mecanismo de como tem que melhorar isso. Então, o Estado, de forma parceira, de forma ordeira, tem a capacidade, sim, eu creio, e vai gerenciar melhor os tributos que vêm sendo arrecadados. Rádio Justiça. Rádio Justiça, programa Aprender Direito. Muito obrigado. Até o próximo programa. O senhor e a senhora com informação qualificada, educação para o nosso povo, para a nossa sociedade, principalmente no conhecer o direito. Conhecer o direito é seu direito. Rádio Justiça, programa Aprender Direito. Muito obrigado à direção da Rádio Justiça, muito obrigado ao Supremo Tribunal Federal, muito obrigado ao senhor e à senhora que está nos ouvindo nesse programa, e até o próximo programa nosso, nessa sessão, nesse bloco de Direito Tributário com ênfase em Psicologia Jurídica. Muito obrigado aos acadêmicos, muito obrigado a todos.